vamos tirar o Band-Aid logo. Bom, Fla-Flu, a gente teve um Fla-Flu nesse final de semana, a gente teve a vitória do Flamengo por 1-0, o gol do Pedro ali. Antes de a gente citar as polêmicas, a gente pode dizer que, de fato, o Flamengo dominou o Fluminense no jogo inteiro, foi melhor. Teve um momento que o Flamengo cansou, acho que no segundo tempo ali, que não teve tão perto do gol, que é um momento que de fato acho o pênalti, mas o Flamengo foi superior e o time do Fluminense não conseguiu encaixar nem finalizações ao gol em grande parte do jogo, né? Mas de fato o que contou foi o gol, onde chegou o gol. O que você acha que sobrou nesse Flamengo, que tem sobrado nesse Flamengo com destaques e que faltou no Fluminense nesse Fla-Flu aí? Então, do Fluminense, ele tem sofrido também com lesões, né? A gente não pode também negar o fato de quando você joga sem André, sem Arias por causa da Copa América. Então, assim, o Arias é o melhor jogador desse time, né? Então, assim, quando você é o melhor jogador do time, já é considerável. Aí você perde um Marcelo, você perde um Felipe Melo, que o time já não tem zagueiro. Aí o zagueiro mais técnico, que é o Felipe Melo, você não tem também, já perde. Aí não tem o André, talvez seja um dos melhores volantes do Brasil, se não o melhor volante do Brasil. Ok, que são perdas consideráveis, mas assim, o trabalho do Diniz também já estava chegando no limite. Esse jogo era aquele jogo assim, ó, ganhou, vai respirar mais 2 semaninhas ou uma. Perdeu, como aconteceu, era o final. Então, assim, o Fluminense, eu acho que já foi mal para o campo, com o Renato Augusto, com o Ganso, com o time que o Flamengo. Pires. O time do Flamengo é intenso. E olha com o desfalque do Flamengo também. O Flamengo já é um time intenso mesmo com o desfalque. Então era mais ainda. Eu acho que o Fluminense já foi com a montagem errada, também com o Martinelli na zaga, sabe? O Flamengo é um time alto, é um time forte na bola parada. Então, assim, já foi uma estratégia ruim de jogo que se refletiu em campo. O Flamengo foi bem superior. O Flamengo não fez o gol no primeiro tempo, quando marcou lá em cima. Por azar a finalização, sabe? Teve 2 defesas. Faltou a última bola, acertar o último chute mesmo. Isso, teve uma defesaça do Fábio contra o do Lohan, que ele defendeu no pé. Teve uma também do Pedro. E as outras 2 que o Lohan chutou mal. Teve uma que o Bruno Henrique se embolou com a bola. Então, assim, o gol estava muito nítido o que ia acontecer no primeiro tempo. Aí o segundo tempo o Flamengo abaixa um pouquinho também pelo sol, estava calor no Rio de Janeiro. É normal abaixar a intensidade, que é o time que está jogando quarto domingo, praticamente o mesmo time. E no segundo tempo, um bolão do Léo Pereira achou o Bruno Henrique. Aí tá a polêmica do jogo, né? O pênalti, Exatamente. ele fez falta. Eu vou voltar até um pouquinho aqui para a galera poder acompanhar e você já traz aí o que você achou de fato desse lance, se você concorda com a marcação do juiz ou não. É um lance muito polêmico, né? Porque o pessoal fala que esse braço desloca, tem outros que falam que é um braço de apoio, que é para você escorar um atacante, né? E querendo ou não, o Bruno Henrique é mais alto e mais forte e mais rápido que um Calegari. Só que assim, esse braço ele pode realmente influenciar. Na minha opinião, eu acho que foi pênalti, porque o Calegari cai devido à jogada de corpo do Bruno Henrique e sem querer ele dá um trançapé no Bruno Henrique que impede dele ir seguir na jogada. Então, assim, mesmo que seja sem querer, ele impediu o Bruno Henrique de ir na bola, sabe? O Bruno Henrique cai no chão, o Bruno Henrique ia ter chance clara de fazer o gol ali, entendeu? Então, o trançapé, mesmo que involuntário, impediu o Bruno Henrique seguir na jogada. Então, eu acho que foi pênalti, sim. Na minha opinião, eu também daria o pênalti. E aí que está outro ponto que eu queria até falar bem do VAR, porque isso não é lance, isso é lance interpretativo. O VAR ele tem que entrar em lance claro. Então, o juiz em campo deu esse pênalti. Isso não era papel do VAR chegar e chamar o juiz. Isso não foi um erro claro, entendeu? Isso é lance interpretativo. O VAR ele só chamaria se tivesse alguma coisa que o juiz de fato deixou de ver no lance. E não foi o caso, o juiz estava bem próximo, ele estava bem colocado. Então ele viu o lance como todo e de fato ele achou que aquele braço não teve intensidade. No áudio do VAR, a única confirmação que o VAR disse falou assim: para mim, falou para o juiz, esse braço também não tem intensidade para derrubar. Então segue com a decisão de campo. O VAR fala sobre isso. Vou dar a minha opinião, tá, sobre o lance. Eu acho que pode ser dado falta sim nesse lance, tá? Porque de fato há um movimento adicional. Eu acho que se o Bruno Henrique chega com o braço brigando como o Calegari, tudo bem. Mas eu vejo o Bruno Henrique usando o braço. Ele usa o movimento do braço para empurrar ele, não só o braço de proteção. Eu acho que isso pode gerar. Mas, para minha opinião, é um lance que, se foi dado, não foi dado, vai ter várias discussões para alguns que vão argumentar que tinha que dar e outros que não tinham que dar. Eu acho que é um lance polêmico. É um lance que ele está na beira do dar e não dar, de fato. Eu, de fato, acho que é um movimento adicional do Bruno Henrique ali.
Agora, o pênalti depois, que o pessoal fala, mas aí foi sem querer. Irmão, sem querer é pênalti. De fato, o Calegari, ele, por fato dele ter caído, ele prendeu a perna do Bruno Henrique e derrubou o cara. Até aí, se o cara não deu falta, para mim, a única irregularidade do lance seria, de fato, a falta do Bruno Henrique, que eu acho que houve. Mas entendo quem acha que não. Tá tudo bem, eu acho que é uma questão de o cara considera aquilo um jogo comum e a gente vai ver vários árbitros que vão dar esse lance e vários árbitros que não vão dar esse lance, né? Sim, eu concordo com você, eu concordo com você. A questão do pênalti é indiscutível. A questão discutível que tá é justamente da falta que fez o Calegari cair ou a não falta. Isso Essa aí. braço assim, isso é apoio, né? Isso é contato, né? Quando o Bruno Henrique, se ele fizesse isso literalmente nas costas do jogador, aí tem discussão. Como foi no lado, é praticamente um ombro a ombro. Então, quando você dá o ombro, é normal você fazer esse movimento aqui. Você não tem como fazer ombro a ombro assim. Então, assim, entra muito na margem do momento, da hora. Você achou que aquele toque teve intensidade para o Calegari cair? O juiz acabou não achando. Eu também acho que não, entendeu? Mas você achou, e eu concordo também, é um lance bem discutível. E Assim, de antemão, quando eu vi o lance, o lance correndo, eu pensei que fosse falta, porque parece que correndo é pior, né? Porque qualquer tipo de contato parece que desequilibra o cara. Mas quando você vê outro em câmera lenta, você fala assim, porra, cara, esse braço não foi forte. Só que você tá em câmera lenta, né? E você não sabe a intensidade, então medir a intensidade no lance é muito difícil, é muito difícil. Não tem como você falar, você não sabe quanto o cara fez força ou não pro Calegari cair. Às vezes a gente vai falar assim, pô, o Calegari ele deu mole por ter caído, não, às vezes de fato se desequilibrou ele. Ou não, ele tentou achar aquela falta. Como é que a gente vai saber? Não tem como. E tem um lance atrás, tem uma filmagem atrás do gol que tipo assim, nem aparece o contato do Bruno Henrique com o Calegari, sabe? Então, assim, fica vários ângulos. Aí, esse ângulo parece que ele empurrou muito. Aí o outro fala assim, cara, não teve nem contato. Isso. Assim, é muito, muito louco isso também. E o juiz estava muito próximo, cara. O juiz estava muito, muito próximo do lance. Então, era isso que eu queria falar também, do VAR. Porque eu achei que a maneira, mesmo ele falando que não teve intensidade, eu acho que não era nem o ponto dele entrar nessa discussão, sabe? Porque ali é lance interpretativo. O VAR não tem que entrar em lance interpretativo, senão ele vai apitar o jogo da cabine. E não é essa a função do VAR, entendeu? Então, assim, mesmo que tenha sido falta ou não, deixar bem claro, a atitude do VAR, na minha opinião, foi certíssima de deixar a opinião no juiz, entendeu? Se o juiz desse falta depois do pênalti, ok, foi decisão do juiz. Mas o VAR não tinha que se meter nesse lance, até porque não foi um lance claro de erro do juiz, entendeu? É isso, é isso. O Leonardo Lopes, ó, que tricolor provavelmente. Falou, já chegou, já como? Se o jogador cai por um empurrão do BH, não tem como dar esse pênalti sem querer. Ou é falta ou segue o jogo. Ele quis dizer que depois do ato do empurrão, se ele não deu falta, o Bruno Henrique também não teria que ter dado pênalti, entendeu? Porque como ele caiu. Mas aí caiu, acertou a perna do cara. O que vai fazer? Tipo, se o cara cai com a mão na bola, agarrando a bola, aí não vai dar porque ele agarrou a bola porque Sem caiu. querer. Então, é muito complicado. Já teve na semana passada um pênalti do Fluminense também, contra o Cruzeiro, que eu achei também meio duvidosozinho também. Aquele pênalti polêmico, sabe? Mas esse eu achei pênalti. Esse eu achei mais pênalti do que semana passada. Não, então, isso é difícil. Eu falei, cara, na hora que eu vi, na minha opinião, eu falei, cara, foi falta. Na hora que eu vi, eu falei, foi falta. Depois eu olhei o lance 60 milhões de vezes, discussão no grupo, porra, 12 horas de discussão no grupo e tal. Eu falei, mano, eu vi 60 lances parecidos. O Jota até brincou aqui no início. De fato, eu vi vários lances parecidos que não foram dados nada. Porque, de fato, é um movimento que você entende-se de disputa. E acaba ficando difícil. Tipo assim, de fato, de dar alguma coisa ali, ou não dar. Você criticar o cara por dar ou não dar. E também o próprio no Seleção Sport TV, o D'Alessandro e o Elano, que são jogadores, eles tiveram uma opinião um pouco diferente. Para eles não foi nada. De nada, de nada. Era lance normal. Não foi empurrão, não teve pênalti do Calegari, segue o baile. Foi uma opinião parecida com o que disse o Léo, nesse caso, né? Tipo, valeu, foi um lance comum, segue o jogo. Segue o jogo. Foi um empurrão, encontrou, caiu, para eles não foi nada, que são atletas. Acho que isso faz muita diferença também, porque o cara tá acostumado a estar no campo, né? Sim, sim, sim. Eu entendo o que ele quis dizer, só que eu não concordo, porque assim, o Bruno quer fazer o gol, cara. Se o cara não cai ali, se o cara não tem um trança-pé, ele ia fazer o gol. É igual aquele pênalti quando na passada você tá correndo e você bate com o joelho na perna do cara, que ele dá o próprio trança-pé. Uhum. Tipo, pênalti, é sem querer, mas
se você não bate o joelho na perna dele, mesmo que involuntário, o cara ia conseguir seguir na jogada, entendeu? Então, assim, o também é falta, o sem querer também é vermelho. Então, assim, o futebol é isso, né? E segue. Termina, desculpa. Você que vai terminar, pode terminar. Não, então, justamente o futebol é por isso, né? Porque você tem que evitar esse acaso, Sim, minimizar os erros, né? Tipo, tentar não fazer esse. E o juiz do apito, né, do central do apito, fala muito isso, essa prudência. Você tem que ter a prudência, principalmente na área, você tem que ser mais prudente dentro da área. Então, assim, mesmo que seja sem querer, pênalti também é sem querer. Vitória Pita, também tricolor, minha digníssima, falou: foi um erro claro do juiz, sim. Ela falou: se fosse para dar falta, era assim do Bruno Henrique, o que para mim nem foi falta. Então ela tem uma opinião parecida do que o Léo falou. Para eles foi um lance comum em tudo e fé, que também é uma forma de interpretar. Às vezes foi um trança, cada um, mas entende como é difícil? Muito. Um fala que foi falta do Bruno Henrique, o outro fala que não foi nada, que tem que seguir. Aí o outro fala que foi falta do Bruno Henrique, o outro fala que não foi falta do Bruno Henrique, tem que seguir o baile, que foi pênalti depois. Cara, é difícil, brother, é difícil. Por isso que eu falo que o VAR não tinha que se meter nesse lance. Isso é lance que o juiz resolve ali. Foi a opinião dele que prevaleceu. Não é a opinião do VAR, entendeu? Isso eu tô contigo, também acho. Boa. Bom, depois de toda essa polêmica, né? Falamos um pouco já sobre o jogo, falamos sobre como o Flamengo tem se portado com todos esses desfalques. O Flamengo tem ido bem, assim, muito. O Flamengo tem conseguido vencer os jogos, que a gente teria mais dificuldade pelo fato exatamente de não ter esses jogadores que estão na Copa América. E a sequência também. O Flamengo pegou uma sequência de adversários difíceis, que foi Atlético lá, Fluminense, Bahia, que o Bahia está com um time bem enjoado. Agora Sim. que está uma sequência relativamente mais tranquila. Vai ter o Galo fora, mas depois vai ser adversários meio tabela para baixo, entendeu? Sim. E no caso do Fluminense, anunciou a demissão do Diniz, como a gente comentou, quer falar um pouco mais. Enfim, Diniz demitido, campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Carioca em 2023 e campeão da Recopa em 2024. Foi mandado embora pelo Bittencourt. Eu tenho até aqui os detalhes, vou trazer aqui, que vai ter que pagar uma multa, né, o Fluminense, porque tinha acabado de renovar o contrato com o Diniz nesse início de temporada aí, foi logo depois da classificação na Copa do Brasil, tá? Uma multa entre 6 a 7 milhões de reais vai ter que ser pago. Agora no meio da semana, no jogo do Fluminense contra o Vitória, o Marcão vai assumir como auxiliar. E aí fica a grande pergunta, Patrick, você concorda com a demissão do Diniz? Você acha que ele merecia ser demitido? Os ciclos se encerram, né? Tem ciclos que demoram mais a se encerrar, outros mais rápidos, mas eu acho que foi bom para os dois, sabe? Porque seria muito ruim também, até para o legado dele, essa insistência pela zona ali, de ser um ano difícil depois de um ano tão legal para os tricolores, que foi o ano passado, né? Então, assim, perigar de não cair para um trabalho do Diniz, que talvez seja o maior treinador da história do clube, do Fluminense, não seria legal para eles dois, para os dois, sabe? E assim, a torcida também já estava um pouco já saturada de insistência do Diniz, de troca de posição de jogadores, sabe? A relação já não estava mais saudável, sabe? O pessoal estava muito se apegando a ele ainda ficar por conta do que ele fez, mas muito por conta do que ele fez e não porque ele estava fazendo. Então, acho que foi interessante sim o movimento. Essa questão, o problema é essa multa, né? Essa renovação, eu acho que foi até um pouco precipitada do Mário, podia segurar um pouco mais, mas, assim, já que demitiu, vai ter que pagar essa multa de 6, 7 milhões, né? Agora, isso. É uma dívida considerável, até por conta do Fluminense, do que ele arrecada, né? Então, assim, eu acho que sim, chegou ao fim. De fato, foi o que a impressão da diretoria. Eu acompanhei alguns setoristas do Fluminense falando sobre isso. Foi dito que, de fato, não é entendível o porquê de ter perdido esse movimento, essa ligação entre comissão técnica e time, entre atletas, não é entendido por quê, mas que, de fato, perdeu esse elo. Isso que trazia o time fazer o time funcionar, com esse esquema de jogo um pouco mais, muito diferente, né, pouco arriscado, e isso acabou levando a minar essa relação, e principalmente com a torcida, que já, de fato, já não estava
a torcida hoje está muito mais satisfeita do que insatisfeita com a saída do Diniz. Claro que tem as pessoas que não concordam, mas a maioria da torcida concorda com a saída do Diniz. Então isso também é uma resposta e até para acalmar o torcedor, entre aspas, essa saída dele. Cara, com tudo isso, como eu falei, só para poder responder com você, eu discordo, acho para mim, discordo não. Eu concordo com o que você disse, mas eu acho que ainda valia mais um tempo pro Diniz. Teria o André de volta, teria o John Arias de volta, teria o Thiago Silva no meio do ano. Eu acho que poderia fazer funcionar, ainda teria um tempo. Só que ao mesmo tempo, como é que eu vou falar isso pro clube que tá na lanterna do Campeonato Brasileiro? Que a qualquer momento pode piorar e não sair mais disso. Então é difícil. Mas eu avaliando de fora, sem o lado sentimental da coisa, eu daria mais um tempo para ele. Mas eu não posso questionar quem concorda com a demissão dele, porque de fato o clube está na zona de rebaixamento, não vence. Dos 11, só venceu um jogo no Campeonato Brasileiro, são 10 jogos sem vitória. Venceu o Vasco no Clássico, lá no início do campeonato. Então, assim, de fato é muito complicado. Perdeu jogos em casa, perdeu para o Goiânia em casa, empatou com o Juventude em casa. Então, assim, é difícil. De fato, o rendimento não é bom e os resultados são piores ainda. Então, eu concordo com quem concorda, mas eu acho que eu daria um pouco mais de tempo ao Diniz. Pelo menos que ele tivesse, às vezes, o Arias de volta, ou o André que tá para voltar, tá à beira de voltar. Também, teoricamente, era uma tabela que poderia ser um pouco mais fácil, que foi complicada pelo próprio Fluminense. Então, assim, daqui em diante, às vezes é só pedreira, ele não vai conseguir fazer esse time. Cara, é difícil. Mas eu daria mais um tempo. Acho que por tudo que ele tem no Fluminense, pelo próprio perfil do Mário Bittencourt, de gostar muito do treinador e de ele não gostar de demitir, eu teria dado mais um tempo pro Fernando Diniz. Mas entendo quem concorda com a demissão, porque, de fato, a fase não é boa. Agora que eu te pergunto, quem será a melhor opção para essa vaga de treinador do Fluminense? Já estão falando que o Marcão pode ser efetivado até o final do ano. Ainda não sabemos se é de fato, mas é uma corrente interna do clube que fala sobre isso também. Mas e aí? E o Marcão é muito amigo do Thiago Silva, né? Talvez isso possa ser bom também, até para abaixar um pouco o fogo que está hoje no Fluminense, essa pressão por sair na zona, né? Então, assim, só completando o que você falou, na relação de esperar, já passaram 11 rodadas. Sim. Já praticamente metade do primeiro turno já se foi. Um pouco mais, já foi. 8 rodadas para acabar o primeiro turno. Isso. A Copa América acaba daqui a 6 rodadas, mais ou menos, né? Você tem mais 6 jogos. Então, assim, o John Arias só volta, teoricamente, né? Daqui a 3, 4 jogos. Dependendo de onde a Colômbia cair na mas daqui a 3, 4 jogos o John Arias volta. Né? Pelo menos. Pelo menos, né? Já acabou meio turno aí. Meio turno na zona de rebaixamento, segundo turno na zona, esquece. É tensão, todo jogo é complicado. A gente viu isso no Vasco ano passado. O Vasco fez 6 pontos no primeiro turno no ano passado. Sim. E conseguiu safar porque fez campanha de G8, G7 ano passado. Na última rodada. Na última rodada, no Santos, se Santos ganha, ele cai também. Então, assim, eu acho que não valeria, não seria interessante o Fluminense seguir um trabalho que não está tendo um mínimo de esperança, sabe? O time está apresentando um mau futebol, não tem perspectiva de melhora. Ok, vai voltar o John Arias. Mas, cara, o time não está bem. O time não consegue render, não consegue finalizar. O time do Fluminense não consegue atacar, não consegue ferir o adversário. A forma que perdeu o Atlético Goianiense aqui, cara, o Fluminense fez 1-0 num chute fora da área do Ganso. Então, assim, quando você vai imaginar que um Ganso fora da área vai fazer o gol? Só isso, entendeu? Só para finalizar essa questão do Diniz. E sobre o treinador, cara, eu acho que tem chance do Marcão ficar por conta de conhecer muito bem o time, conhecer muito bem a torcida. A torcida não vai pesar em cima dele, sabe? A torcida compra muito bem o barulho dele, é um ídolo gigante na história do Fluminense. Então, assim, se ele conseguir uma sequência de 2, 3 bons resultados, eu acredito que tem chance de ele ficar até o final do ano, sim. Até porque não tem nenhum nome bom no mercado agora, a ponto de falar assim, caraca, vamos contratar esse. Porque talvez tenha o Cuca, mas também a torcida com certeza vai fazer um movimento contrário para trazer o Cuca. Mano Menezes não combina quase nada com o esquema agora que o Fluminense está implantando. Então, assim, talvez o Renato, se for demitido do Grêmio, entendeu? Seja o nome mais próximo do ideal que tenha o Fluminense agora de treinador. Boa.